Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio aí do quadro Visitando Lojas, Criadores e tudo mais. E no vídeo de hoje vamos visitar mais um criador de peixes, galera, uma aquicultura que chamam, né, é como se fosse uma piscicultura ornamental. Vamos visitar um dos maiores criadores de peixes marinhos aqui do Brasil, a AquaSmart, que tem uma baita de uma estrutura, já está no mercado faz anos, muitas pessoas não conhecem porque eles têm um relacionamento diretamente com lojas, mas a partir de hoje vocês vão conhecer a AquaSmart e vocês vão ficar impressionados com a estrutura que eles têm. E o mais legal de tudo isso, galera, é que eles não fazem a reprodução só de peixe, eles também têm alguns produtos diferentes que eles produzem por lá. Por exemplo, uma alimentação específica e totalmente diferente de tudo que vocês já viram, mas eu vou deixar pro segredo aí, porque lá no meio do vídeo a gente vai mostrar um pouquinho sobre essa alimentação diferenciada aí para peixes ornamentais, beleza, galera? Então agora eu vou lá para a AquaSmart e a gente visita o Cássio, que é o dono da empresa. Então agora, bora pro vídeo! É isso então, pessoal, estou saindo aqui da minha casa, final de semana, e vou lá para a AquaSmart. Mas antes de ir para lá, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá, dar o like no vídeo também, siga a gente no Instagram, que é Amante.Aquarismo, e no Twitter, que é Amante Aquarismo agora, cheio de enrolação, e bora lá para a AquaSmart. É isso então, pessoal, eu cheguei aqui na frente então da AquaSmart. É um lugar diferente porque não é uma loja, então você não vai conseguir identificar como uma loja porque eles não recebem as pessoas aqui, é uma empresa mesmo que vem direto para a empresa. Vou bater aqui então e vamos falar então com o Cássio e conhecer um pouquinho da AquaSmart. Esperar um pouquinho. Uma hora depois. Opa! Cássio? Estou esperando aqui então chegamos aqui. E aí, tranquilo? Beleza? Como vai? Tranquilo. Vamos lá mostrar um pouquinho dessa empresa? Claro, vamos conhecer a AquaSmart hoje. Então, bora lá. É isso então, pessoal, estou aqui então na AquaSmart. A gente está no escritório, né, inicial, que é onde faz a venda dos animais em si. E toda a estrutura está lá por trás, tem andares e tal. Cássio, antes da gente fazer a visita, fazer o tour aqui, mostrar a estrutura, falar um pouquinho dos seus animais e tal, conta um pouquinho a sua história, como é que você fundou essa empresa, de onde veio? Sempre foi aqui, não foi? Conta um pouquinho a história pessoal, vamos lá? Não, claro. Então, eu comecei a criação de peixe palhaço de uma maneira meio inusitada. Todo mundo começa com um aquário em casa, né? Como é que você tem o primeiro aquário? Então, eu morava num apartamento, eu, mais irmã, meu irmão e minha irmã. Aí a minha mãe, quero cachorrinho. Meu irmão, eu quero um gato, eu quero um bicho, eu quero um urso, eu quero um leão. Aquela coisa da criança, né? Que quer sempre ter um bicho em casa. E minha mãe, não, a gente mora no apartamento, vocês vão ter um aquário. Aí o primeiro peixe que a gente tem, qual que é? Ou é uma carpinha, um king, um lebiste. No meu caso foi o lebiste. Começou a dar filhote, eu fiquei alucinado com aquilo de criança. E aí eu sempre tive aquário desde então. Quando a gente começa a querer se aprimorar no aquarismo, né? Nós todos aquaristas queremos sempre melhorar e ter um aquário maior, e ter mais peixe, e ter outro tipo de coisa. O aquário marinho era mega diferente na época, porque era mais raro, pouca gente tinha, poucas lojas tinham, né? O aquário doce que era abundante. E aí eu ia atrás de livros, de conhecimento. Eu falava assim, cara, eu quero aprender mais sobre aquário, sobre esse peixe e aquele. E olha que curioso, um dos livros que eu comprei era uma tradução de um livro americano. E a criação do peixe palhaço nos Estados Unidos já era cultivado e sendo fácil lá há muitos anos. Então quando eu vi a tradução falava assim, a criação do peixe palhaço é comum e é fácil de fazer, porque a larva dele é relativamente grande perto dos outros peixes de água salgada. Aí eu fiquei na cabeça, falei, se é fácil criar, por que ninguém cria? E aí então eu já tinha os meus 16, 17 anos, terceiro colegial, estou acabando a escola. E aí eu comecei a fuçar. Nessa época a internet, o Google ainda não era tudo isso que vocês conhecem hoje. Então era pouca informação que tinha. Comecei a fuçar na internet e aí eu achei outros livros em inglês explicando a criação. E aí eu acabei comprando, né? Eu tenho uma facilidade que a minha mãe é professora de inglês. Então eu tentava ler ali, minha mãe me ajudava a destrinchar aquilo. E aí eu fui atrás do rotífero e da microalga. É esses os grandes passos aí, essa sacada para criar o peixe palhaço. E foi assim que eu comecei a criar, por hobby, por paixão, e acabou virando a fantástica fábrica de peixe palhaço hoje, que é a AquaSmart.
Então ela começou no quintal de casa, depois passou para a garagem de casa, foi crescendo e aí há 3 anos a gente está nesse imóvel aqui que vai ser um prazer mostrar para vocês. E lá no quintal da sua casa foi em que ano, mais ou menos? Lá foi 2004, eu montei os primeiros 4 aquários. 4 aquários marinhos com 4 casais de peixe-palhaço. Aí eu já tinha minhas garrafinhas de cultivo de microalga. Em 2007 eu fiz a primeira ampliação para outras espécies, para neongobe e pseudochromis. Depois ampliei para a criação de corais. E aí hoje a gente está só com peixe de novo e os corais ficam para um projeto futuro. É isso então, pessoal. Na verdade, o caso começou de uma forma que muitas pessoas começam aí mesmo, né? Começa a criar peixinho de água doce que se reproduz da forma mais fácil possível, acaba tendo paixão por isso e hoje é uma empresa, é uma das maiores empresas no aquarismo focada na reprodução de peixes palhaços e animais, faz agricultura de peixes marinhos aqui. Muito legal então. Agora que a gente mostrou um pouquinho da história, vamos fazer um tour aqui dentro, Cássio. Mostra um pouquinho a estrutura, como é que é hoje e como é que é o processo hoje de criação, desde o começo, desde que você comentou aí, que é da alimentação até ter a reprodução, depois ter o cultivo, os animais crescerem. Vamos mostrar todo um processo de forma resumida aqui, pessoal? Vamos sim, é um ciclo, né? Eu costumo sempre falar, quando as pessoas perguntam, vamos mostrar o que é mais importante. Todas as etapas são mais importantes. Legal. Se não tiver uma, não dá para fazer a outra. Com certeza. Então vamos lá conhecer. Bora lá então. Então, Thiago, aqui é onde tudo começa. Aí você vai me perguntar, mas cadê os peixes palhaços? Então, esse daqui é o laboratório de microalga da Aquasmart. Aqui é onde a gente faz o cultivo das microalgas e é onde elas ficam aqui sendo mantidas puras, 100% puras. A gente chama de inóculo, é o início do cultivo da microalga, que é um plâncton, na verdade é um fitoplâncton, é um plâncton que é uma alga, que é o alimento do zooplâncton, que é um microcrustáceo. Esses carinhas vocês vão conhecer, a gente vai mostrar para vocês. A microalga é o alimento do rotífero, que é o microcrustáceo, que é o alimento do filhotinho do peixe palhaço assim que ele nasce. Então é nesse ambiente aqui onde tudo começa. É isso então, pessoal. Então aqui é onde tudo realmente começa, é o alimento do alimento para os peixinhos palhaços. É uma coisa muito legal. Vamos aproveitar que a gente está num laboratório mesmo, tem microscópio e tal. Vamos mostrar um pouquinho essas algas no microscópio, o pessoal ver como é que elas são. Vamos lá, vocês imaginam como que é, o que ela faz, como é a microalga? Vamos olhar elas de perto. Vamos lá ver então. Então, Thiago, essas são uma das espécies de microalgas que a gente cria aqui, que são os alimentos dos rotíferos, e o que a gente nunca imagina é que elas se movimentam. Que alga, nada. Então, não são todas, mas algumas sim. E essa é a alga conhecida por Tetracelmus, é o nome dela. E aí ela é verde, né? Não dá pra ver no microscópio como ela brilha, mas é um verde intenso. A gente vê ali no Elemer como ela é bonita. E nadam sem parar. E assim elas se reproduzem. E aí você me pergunta, mas como é que faz para criar? O que a alga come? A alga, assim como as plantas, precisam de nutrientes. E aí a gente faz aqui um mix de nutrientes, que são elementos minerais, com algumas vitaminas. E juntando isso, que é um meio de cultura, na água salgada, com luz, elas sobrevivem, elas crescem e se desenvolvem. Então esse é o método que a gente usa aqui para dar o início à criação dos peixes palhaços. É isso então, pessoal. Subimos aqui então no andar onde tem as isolos,
produtores e tal, aquilo que vocês viram lá tem aqui em quantidade maior, é isso? É isso. Aquilo que vocês viram, então, a cepa inicial, que a gente fala que é o inóculo da microalga, vem aqui para cima e aí ela começa a crescer. Então, de verde claro, ela vai com o tempo, 2 semanas, ela está bem escura. Quando ela fica bem escura, bem concentrada, é assim que os rotíferos, que vocês vão conhecer também, gostam de comer. Legal. Para ser o alimento dos peixes. E tem uma coisa especial aqui que a gente vai falar mais pro final do vídeo. Tem um produto que eles estão desenvolvendo aqui que tem uma ideia bem legal aí, envolvendo outros tipos de peixe, mas a gente vai deixar isso mais pra frente aí, que vai ser uma surpresa pra vocês. Vamos lá mostrar um pouquinho os reprodutores então, Vamos. e tudo mais, rotíferos e tal? Vamos lá então. Então, pessoal, depois que a gente faz o cultivo da microalga, a gente tem o alimento pronto para os peixes palhaços. E aí, da onde eles vêm? Então, aqui nesse andar é onde a gente tem as matrizes, vocês acabaram de ver, e aí das matrizes, onde elas botam os ovos, a gente separa para fazer a larvicultura. Então, todos esses aquários pequenos que vocês estão vendo enfileirados aqui, é onde a gente coloca cada uma das desovas para os filhotinhos poderem crescer. Para eles crescerem, o primeiro alimento é o rotífero, que é alimentado com a microalga. Então o ciclo se inicia aqui. E aqui tem os rotíferos, é isso? E aqui é onde a gente faz o cultivo dos rotíferos. Então essa água aqui que parece suja, que está bem verde, na verdade ela é super rica e super limpa. É essa água que a gente faz o cultivo do microcrustáceo, chamado rotífero, que é o alimento dos pequeninos. Passada a fase de alimentação do rotífero, a gente faz a alimentação com náuplios de artêmia. Então a artêmia já é uma velha conhecida aí do aquarismo. O que a gente pouco conhece é como que nasce os filhotinhos da artêmia. Então a artêmia tem uma curiosidade. Ela tem a capacidade de formar ovos que se insistam. São ovos resistentes à seca, a ficar fora d'água. Assim como alguns peixes anuais, aqueles killifish que o pessoal da água doce aí conhece de monte. Esses peixes conseguem ter o ovo com uma casca protetora que consegue ficar seca. A gente compra esses ovinhos aí, que é extraído de salinas lá no Rio Grande do Norte. Esse ovinho seco a gente coloca na água, espera 24 horas, eclode. E esse filhotinho, que é chamado náuplio da artêmia, a gente usa num processo de alimentação dos filhotes logo após a alimentação dos rotíferos, no 4º, 5º dia de vida. Vamos lá para vocês verem um filhotinho com 1, 2, 3, 5, 10 dias de vida. Ó, esses carinhas aqui, ó, esses pequenininhos. Então esses são filhotinhos que estão passando da alimentação com o rotífero para o náuplio de artêmia. Esses são filhotes de ocelares, da espécie dos ocelares, o Nemo, que nasceram no dia 24, então 4 dias atrás. Esses já são palhaços marum, vou mostrar os pais deles aí para vocês conhecerem, que já estão se alimentando de náuplio de artêmia. Então essas pequenas bolinhas que vocês veem aqui na água, flutuando, são náuplios nadando. E os palhaços só comem, quando eles nascem, alimentos que se movem. Muito difícil fazer eles comerem alimentos secos, alimentos como ração, por exemplo. A diferença que a maioria das pessoas me pergunta, mas é difícil criar o peixe palhaço? Por que é difícil? Eu falo, não é difícil, é trabalhoso. Quando a gente cria um peixe de água doce, assim que ele nasce, ele já consegue até comer ração, uma ração seca. O peixe palhaço, ele só se interessa por alguma coisa que se movimenta. Então, para fazer ele comer ração,
você vai ter que moer a ração do tamanho desses carinhas e jogar conforme que ela se movimente na água que ele se interessa que ele coma. Então o jeito mais fácil que tem é dar um alimento vivo, sendo ele aí o rotífero e depois o náupio de artêmia. Aqui, ó, eles já estão saindo do náupio de artêmia e indo para a ração. Esses daqui já tem aproximadamente 20 dias, já estão todos formadinhos, né? Então, uma curiosidade, né? As faixas dos palhaços se desenvolvem em vários estágios, é muito louco. O trupércula só desenvolve depois de grande, o ocelário já nasce com as faixas, o marum desenvolve, agora a gente faz as misturas de snowflake, de Picasso, então você vai vendo que cada estágio de peixe que a gente vai filmar aqui na empresa, aqui por exemplo, a gente tem vários tipos de peixes já no estágio que se alimenta só de ração, alguns estão com a faixa em formação, alguns já estão com a faixa 100% formada. Então aí você está me perguntando, né? Perguntando pro Thiago, pô, mas e aí? Como é que da onde vieram esses filhotes? Então como que é o processo de criação aqui do peixe palhaço? Num aquário de uma matriz, como é o caso desse casal de ocelares, é um casal produtor super querido nosso aqui, que tem quase 6 anos já comigo, e a gente alimenta eles com uma ração super especial. Além da ração industrial, a gente faz aqui uma mistura de congelados e eles, bem alimentados, vão colocar os ovos. A fêmea bota os ovos, o macho fertiliza e eles escolhem. Aqui eles têm aqui na AquaSmart eles podem escolher se eles querem desovar num azulejo reto naquela casinha ou se eles querem ficar aqui no vasinho. Eles ficam à vontade aqui. Então vamos lá, eles botaram esses ovos ontem. Vou mostrar aqui pro Thiago. Não fiquem bravos comigo, tá? Como são os ovinhos assim que eles são colocados, tá vendo? Então eles são bem laranjinhas. Ainda não tem praticamente nada lá dentro. A gente vai mostrar agora um ovinho que já vai nascer. Dá pra ver o embrião do peixe lá dentro, com o olhinho, o rabinho e tudo. Certo? Tá tão acostumados com a gente que eles nem bravos eles não ficam. Ó, pessoal, esse aqui é um casal de snowflake ocelares. Ele tem a faixa assim, ó, desse tamanho, mais larga. É um casal jovem, esse está com a gente há uns 6 meses. E as primeiras desovas dele saíram. Então já é bem menor que aquela. Mas essa é uma desova que está quase pronta para nascer. Então já dá para ver o olhinho do filhote. O embrião está formadinho lá dentro. E já deve nascer hoje, entre hoje e amanhã. Ah, que legal, pessoal, os pontinhos pretos, que são os olhinhos. Tá vendo? É prateado e dentro tem um pontinho preto que é o olhinho deles. Então é uma desova que vai eclodir. Aí você fala, mas como é que você sabe que vai nascer? Então a gente já tem aqui a experiência de que demora mais ou menos 7 noites para nascer. Depois que eles botam os ovinhos, na 7ª noite ele eclode. Ah, mas como é que você sabe que eclode à noite? É assim que é na natureza. Durante a noite, os filhotinhos têm algum reloginho, start neles. Agora que eu tenho que nascer. Então, na verdade, eles são influenciados pela luz da lua, assim como muitos organismos marinhos. Então, os corais, os peixes, as estrelas do mar desovam. A eclosão acontece à noite. À noite, eles têm mais chance de encontrar plâncton e de se alimentar. Então, aqui acontece a mesma coisa. A gente separa a desova um dia antes de nascer. E aí durante a noite eles nascem. Então aqui atrás da gente, por exemplo, a gente pode ver uns filhotinhos que nasceram essa noite. São esses daqui. Foi de um casal de ocelares. Tudo lá profundo, né? É, tá muito verde aqui, ó. Aqui em cima a gente consegue ver. Vou ver se dá pra mostrar pro pessoal. Dá pra ver. Ó, até fechei o ar um pouquinho pros coitadinhos, ó. Então esses carinhas têm 1 dia de vida. Esse já tem 3. E aí essa água que parece suja tá riquíssima em microalga, que é o alimento que a gente tem tanto cuidado lá, que a gente mostrou para vocês no laboratório. É isso aí, pessoal. Bom, Cássio, antes da gente seguir pro tour e pro andar de baixo,
Vamos aproveitar que tem uns rotíferos aqui, que eles também são bem pequenininhos. Vamos aproveitar que tem as possibilidades de microscópio. Vamos ver eles também lá? Vamos, é super legal, super curioso de ver. Vamos lá ver então. Então, Thiago, esse daqui ó, são os rotíferos. Então esse é o microcrustáceo, que é o alimento dos palhaços que se alimenta da microalga, onde começa tudo. Então a gente pode ver que tem machos e fêmeas aqui. As fêmeas são essas que tem uma bolsa na traseira delas, conseguem ver? Essa bolsinha aí é onde tem os ovinhos. Então elas estão super bem alimentadas, dá até para ver que elas estão verdes dentro. Os machinhos também, os machos não têm a bolsa. E é assim que eles nadam, de maneira lenta, comparado com outros plâncton, que é fácil do palhaço se alimentar. Por isso que ele foi selecionado aí pelos criadores para ser o alimento dos peixes palhaços. Fácil reprodução, se alimenta bem de microalga e nada devagar. Assim dá para o filhotinho conseguir comer eles. Aqui então, passando o processo lá da larvicultura, quando eles já estão com praticamente 30 dias se alimentando só de ração, eles descem aqui para esse sistema. Esse sistemão aqui é o sistema que eu chamo de crescimento. Então é onde eles vão crescer, engordar, ficar fortinho para poder ir para as lojas aí no Brasil todo. Ó, aqui então a gente tem palhaços celares, um pouco de black, um pouco de snowflake, um pouco de palhaço Picasso, semi-Picasso. Aqui tem saddleback, junto com ocelares e outros tipos de peixe. Até eles ficarem no tamanho de venda, eles ficam assim meio que misturados. Vários tipos de espécies juntas, porque não tem problema pro desenvolvimento deles. O que mais tem problema é quando eles têm tamanhos diferentes, porque um come mais que o outro e aí é difícil de controlar, fazer todos se alimentarem. Então você vai ver que eles estão meio que separados por tamanho aqui, antes de ser separado por espécie. Ó, uns pequenininhos aqui. Esses são filhotinhos de Maroon Ghost. Ainda estão até em formação as faixas. Esses já estão um pouquinho mais adultos. Agora estão começando a ganhar cor. Logo logo vão ficar um vermelho bem vibrante. Aqui são Black Snowflake, aqui mais um pouquinho de ocelares e black. E vamos aqui do outro lado para vocês conhecerem os palhaços Saddleback, palhaço Clark, palhaço Tomate. Então um pouco mais de ocelares, o ocelares é o carro-chefe da criação, o Nemo. Aqui tem Platinum e aqui tem Snowflake. São essas variedades de palhaços que vocês veem. Esses daqui são os palhaços Saddleback. Muita gente não conhece. Ele fica bem preto quando ele cresce muito mais que os ocelares e adora uma anêmona. Esse carinha aí viu uma anêmona, ele entra na hora. Esse aqui é o palhacinho Tomate, ele fica bem vermelho e tem só uma faixa na cabeça. Ele ainda tem uma ou outra quando ele é jovem e depois ele perde. Esse é o palhaço Clark, ou Sebai, como ele é conhecido aí. Também cresce super rápido, tem essa coloração amarelada. Alguns têm um olho, parece que é azulado, fica muito bonito. Aqui tem uns filhotes ainda, menorzinhos. Os Clarkinhos. Aqui ó, um pouquinho de Snowflake. Quando a faixa dele toma quase o corpo todo, a gente chama de Snowflake. Quando a faixa fica desenhada, a gente chama de Picasso ou semi-Picasso. É isso então, pessoal, conheceram aí um pouco do geral aqui. Lá embaixo tem a quarentena também, né, que a gente passou rapidamente, são peixes que chegam, você faz todo um tratamento, isso. Faz uma observação, né? Quer falar rapidamente sobre a quarentena também? Sim, toda empresa tem que ter uma área de quarentena. Sempre que a gente vai receber novos peixes, a gente não pode misturar com o que a gente já tem aqui antes de fazer um tratamento prévio, né? Então, a maior segurança que você tem de comprar um peixe criado em cativeiro, comprar o peixe da Aquasmart, é ter certeza absoluta que não tem nenhum risco de doença. Tá. Então, vocês conheceram o processo, né? Do começo ao fim, a gente usa sal sintético, água natural feita na RO, e aí não tem como ter risco de contaminação de outro tipo de organismo. Tá. O plâncton a gente cria aqui, a gente alimenta aqui, é tudo feito aqui.
Então, quando a gente recebe um peixe diferente, uma matriz nova, que nem a gente está montando matriz de outros peixes, vai para nossa quarentena, é nessa área que a gente faz todo o cuidado, o tratamento para não ter risco. Isso aí. Bom, vou fazer 2 perguntas rapidinho agora e depois a gente fala sobre um assunto bem legal que é o futuro da empresa. Primeiro, o pessoal às vezes pergunta, por que em criador você vê 1 zilhão de peixes assim, eu não posso ter em aquário? Ou a pessoa fala, por que o criador tem 1 zilhão de peixes espalhados no mesmo aquário e eu não posso ter? E dá umas dicas também para quem for comprar peixe palhaço em loja ou qualquer outro peixe, como ver visualmente que o peixe está saudável, que é um peixe bem criado, porque a gente vê por aí que, principalmente peixe palhaço hoje, é uma coisa que tem muito fundo de quintal, né? Tem muita gente que cria fundo de quintal, vende sem ter todo o cuidado da estrutura que vocês têm. Então, como saber que é um peixe, por exemplo, de um criador como você, que faz tudo profissional? Então, primeiro, né, como é que um criador tem tanto peixe concentrado num aquário que parece pequeno? Então, esses aquários aqui tem 140 litros com 400 palhaços dentro. Ah, mas como? A minha vida inteira eu aprendi que não pode pôr tanto. Então, a solução para conseguir concentrar tanto peixe é o sistema inteiro ter um filtro biológico muito grande. Então, esse é o nosso filtro biológico fluidizado, que tem capacidade para uma biomassa de peixe muito superior ao que eu consigo pôr aqui. Então, está super dimensionado para a gente poder ter um pulmão aí muito grande no sistema, para aguentar muito peixe comendo, muito peixe fazendo cocô. Então, por isso que eu posso concentrar tantos peixes juntos. Se você quiser fazer isso no seu aquário, você vai ter que ter um SAMP bem grande, um sistema biológico muito grande, muito forte. E aí a segunda pergunta aqui do Thiago, como é que eu tenho certeza que esse peixe é saudável? Então, primeiro, você tem que saber de onde ele está vindo. Está vindo da Aquasmart? Meu, pode ter certeza absoluta que o peixe é ok. Como é que você vai olhar visualmente? As nadadeiras dele, quando termina a nadadeira do peixe, a maioria dos peixes, não só do peixe palhaço, ela é transparente, bem branquinha. Então ele pode ser laranja, roxo, azul, é transparente, tem que estar transparente. Se tiver um pouquinho opaco, aquele peixe não está legal. O que acontece? A mucosa que fica em volta dele, quando a gente pega o peixe é escorregadio, ele é grudento, é a mucosa. A mucosa é o que protege ele, é como se fosse o sistema imunológico dele. A gente tem um sistema imunológico, quando a gente fica doente, nosso sistema luta contra aquela gripe, aquela doença que a gente está, aquela febre. Então o peixe, ele luta como? Com a mucosa. Se a mucosa dele está opaca, está sobrecarregada, alguma coisa não está legal. Então pode ser má qualidade da água, pode ser algum parasita, alguma bactéria, algum desequilíbrio. Quando você for comprar seu peixe, você olha, está bem transparente, a nadadeira está bem aberta, está ok. Outra coisa, peixe palhaço não precisa de tratamento com cobre. Os peixes que são importados são muitas vezes utilizados com cobre nas baterias. O peixe palhaço não precisa disso, porque ele é 100% criado em cativeiro. Não tem contato com nenhum tipo de pereba. Tá bom? Fica aí a dica. É isso então, pessoal, e para finalizar então, vamos falar um pouquinho do futuro da empresa, porque assim, a gente tem bastante peixe palhaço aqui, tem alguns neons, também tá fazendo pseudochromes e tal. Você tem planos para o futuro para ter peixes aí diferentes que o pessoal tanto gosta, né? Eu acho que é interessante a gente subir agora de novo e ver um produto que você está desenvolvendo que tem total relação com esse futuro e com a qualidade do que você está estudando lá fora para importar aqui para o Brasil. Exatamente. Na minha história de criador, então quando eu comecei há mais de 10 anos atrás e inovei com a criação de peixe palhaço no Brasil, agora o futuro da apicultura é a criação de quais peixes? Blue Tang e Yellow Tang. Como é possível isso? Começa que nem começou a criação do peixe palhaço, na alimentação. Então, para alimentar esses carinhas, a gente tem uma solução que a gente vai ver lá em cima. Vamos lá então. Então, Thiago, para a gente conseguir dar futuro no aquarismo, na aquicultura sustentável, na criação de peixes marinhos, que é o meu objetivo, eu viajei para os Estados Unidos e para outros países para entender como que eles estavam fazendo a criação do Blue Tang, do Yellow Tang e do Mandarim. São peixes pelágicos, depois eu te explico, você joga no Google lá, são peixes que soltam os ovos na água e não presos igual a gente viu dos peixes palhaços. Então é mais complexo e esses carinhas têm uma boca menor ainda. Para a gente poder alimentar eles, a gente precisa das microalgas. A gente já mostrou lá embaixo que a gente está produzindo a microalga. Vai poder ser possível criar os crustáceos que esses peixes comem, que são os copépodes. Agora fica a chave do negócio. E para eu conseguir fazer essas matrizes manterem as gônadas, que é o órgão reprodutivo deles, ok, para soltarem os filhotinhos para a gente.
Para conseguir fazer isso, o que eu vi lá nos Estados Unidos? Não tem outro jeito, é alimento congelado. Então, misidáceo, alga em pasta, ovas de peixe, artêmia congelada enriquecida e bloodworm tem que ter na dieta desses caras. Por isso que eu trouxe a ideia para o Brasil. Então aqui vocês podem ver ovas de peixe que é o fishball, bloodworm, artêmia e no futuro próximo a alga em pasta e o misidáceo. Com isso a gente vai conseguir manter essas matrizes de tangues, anjos, antias, todas legais e os mandarins para soltar os filhotinhos para a gente desenvolver a apicultura marinha ornamental no Brasil. Hoje isso já está em lojas, vai chegar ainda nas lojas, como é que tá? Isso você já encontra em algumas lojas e vai chegar em todas as lojas. A gente está vindo agora, depois do carnaval, com tudo para distribuir isso no Brasil inteiro. Então a aquariofilia vai revolucionar com isso. Aquele peixe que você pensou que nunca ia poder ter, você vai poder ter. E aquele peixe que você pensou que nunca ia se reproduzir, você vai poder começar a criar. Então, Cássio, vamos falar, qual que é a diferença de dar esse tipo de alimento aqui para dar o alimento, a ração seca que a gente está acostumado aí no mercado? Tá lá, qual que é a grande diferença? Esses caras são naturais, não tem conservantes, é incrível, jogou na água, o bicho detona. Por quê? E por que essa diferença, né? Eu fui estudar a fundo para entender, falei com os produtores de ração, vamos fazer uma ração 100% de base marinha, né, natural, e não é viável. Então as rações que a gente usa comercialmente no nosso aquário, ela tem como base, muitas vezes, os vegetais, eles sendo milho, soja, trigo. Então tudo isso é usado para fazer a ração dos peixes. O congelado é 100% natural. E aí qualquer peixe praticamente come, principalmente o... Meu, qualquer peixe. Pra gente se falar em água doce, é qualquer peixe. Se você for falar em marinho, até o mandarim, quem tem mandarim sabe, come fishball, se delicia com isso. Borboleta, anjo, esses peixes delicados, gobis, aqueles gobis bem pequenininhos, meu, amam, é só experimentar. Então você espera já começar a reproduzir aí, principalmente o tangue e mandarim, quando mais ou menos? Pelo meu projeto, né, os aquários já estão montados, os tanques já estão rodando, para o ano que vem a gente vai ter uma novidade boa aí. Legal. Será que a gente vai pegar um aquário e colocar ele aí com o peixe aí da Aquasmart? Com certeza, faremos outros vídeos. É isso aí. É isso então, pessoal, estamos aqui no final do vídeo. Cássio, então passa para o pessoal agora os contatos aí para quem quiser conhecer um pouco a empresa, para quem quiser descobrir lojas que revendem peixes de vocês, enfim, passa os contatos geral, ou as lojas que estejam assistindo também, né, quiser entrar em contato e comprar os peixes de vocês, comprar os produtos, enfim, então passa os contatos aí. Eu também vi que vocês usam sal aí também da Reflowers também, né? Parceirão aí, parceiro de vocês também, né? É isso aí. Então vamos virar aqui, então passa os contatos aí pro pessoal. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui, mostrar a empresa, abrir para vocês, é muito gostoso. Eu acho importante e as portas estão abertas. A gente vende somente para as lojas, é bem importante deixar claro isso. Você que é cliente final, você que é aquarista, que gosta, que quer entrar em contato, bater papo com a gente, pode entrar. No nosso Instagram tem o telefone, o WhatsApp,
Então, aquasmart_aquicultura. Entra lá no Instagram, quer falar no Instagram, fala, quer falar no WhatsApp, manda um oi. E eu posso te orientar em quais são as lojas que estão perto de você que tem os nossos peixes. Aí é só pedir para o seu lojista, ele entra em contato comigo, a gente despacha e os alimentos e os peixes e dúvidas. Eu sou sempre aberto, até porque foi legal vocês conhecerem um pouco de mim. Então vou falar mais uma coisa, eu quando comecei, eu saía batendo na porta das empresas que criavam peixe, que tinham alimentos para peixe, ração, para aprender. Então foi assim que eu desenvolvi muito do meu conhecimento e hoje as portas aqui estão abertas para quem quiser aprender, tá bom? Tamo junto. Então você lojista que está vendo o vídeo, quer entrar em contato aqui com a gente, tem o nosso site www.aquasmart.net.br. Lá você vai ter um pouco sobre a gente, quem a gente é, o que a gente faz, os peixes que a gente cria e tem o nosso contato. Pode ser por e-mail, pode ser lá no WhatsApp, tem o número também. É isso então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenha curtido aí, mais uma empresa aí que a gente veio fazer aqui o tour, mostrar um pouquinho da história, do processo, tenho certeza que vocês vão curtir muito aí e procurem os peixes da Aquasmart. Se é uma loja aí que ainda não tem peixes da Aquasmart, peçam para o seu lojista aí mais próximo também, entrar em contato com o pessoal da Aquasmart aí para a gente disseminar esses peixes que são tão incríveis, tão bem cuidados, com tanto carinho aí. É isso então, pessoal, o vídeo já ficando por aqui. Para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá, dar like no vídeo também, siga a gente no Instagram, que é Manso Aquarismo, no Twitter, que é Manso Aquarismo, e todas as redes sociais da Aquasmart. Até mais! Isso aí, falou!